Para uma boa relação de negócios, o contrato é algo fundamental na hora de estabelecer direitos e deveres entre as partes. E quando se trata de contrato de locação de imóvel, é preciso ficar bem atento. E esse é um assunto para o Arthur Lozecan, que é advogado e vai nos ajudar, tirar muitas dúvidas sobre isso, Lozecan? Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Ver Mais. Boa tarde, obrigado pelo convite e sempre à disposição para poder colaborar com vocês. Imagina, nós que agradecemos. Então, Lozecan, essa questão de contrato gera muita dúvida nas pessoas, principalmente na questão do contrato de imóvel, de aluguel. Então, quais são os principais itens que devem estar nesse contrato de locação de um imóvel? Certo, eu acho assim que antes de falar do próprio contrato de locação de imóvel, é importante falar sobre um contrato em si. Sim, pois não. Então, o contrato nada mais é do que uma vontade de duas pessoas em querer estabelecer obrigações e direitos. E ele, no nosso sistema jurídico brasileiro, ele não é obrigatório que o contrato seja escrito. Ele pode ser feito de forma oral, ou seja, aquela relação em que eu vou lá, negocio, por exemplo, a locação de um determinado bem imóvel, não precisa estar escrita, pode ser feito de forma oral. Mas qual o risco disso, O risco disso é que na hora que tem que provar quais são as cláusulas, quais são as condições, quais são as obrigações, quais são os direitos que o locatário e o locador têm, se não tiver escrito, vai ficar na palavra contra a palavra. Isso. Então imagina que venha causar um litígio nesse momento e eu precise resolver. Vai ser muito complicado. Então é muito mais seguro fazer de forma escrita. A gente sempre diz que é muito mais seguro procurar quando for necessário, quando for possível, um escritório de advocacia que possa prevenir o problema. A ideia é sempre assim. Eu faço um contrato objetivando prevenir este problema. Isso. É importante lembrar que o contrato ele faz lei entre as partes. Então, muitas cláusulas estão na lei, mas muitas cláusulas, a lei diz assim, a regra é essa, se o contrato não prever o contrário. Então, veja a importância do contrato, porque ele pode mudar aquilo que a lei determina. Porque as partes têm que ter essa liberdade para poder realizar o que elas desejam. Quando se fala em contrato de locação, 3 coisas são fundamentais para que eu venha a definir. Primeiro, qual é a coisa que está sendo locada? Quando se fala em imóvel, tem que lembrar que todo imóvel possui um registro. Sim. Tem que ir no cartório de registro de imóveis e verificar quem é o proprietário. Então eu quero locar um imóvel. Não é tão simples assim. Por quê? Eu preciso lá no cartório verificar se a pessoa que está alocando para mim, se o locador é proprietário ou não deste imóvel. Porque eu posso estar alocando uma coisa da pessoa que está me ludibriando, está mentindo para mim, está dizendo que é se fazendo por proprietário e não é. Então, isso acontece muito, principalmente em aluguéis de temporada de verão, por exemplo. De temporada de verão, de pessoas mais humildes, às vezes, que acabam não tendo esse conhecimento que tem que ir lá dar uma olhadinha. Então, é barato consultar, verificar se a pessoa é proprietária. Então, eu definir a coisa que eu estou locando, o que realmente eu estou locando, e isso bater com o que está escriturado, com o que está registrado no registro de imóveis. Essa é uma das coisas importantes. Segunda coisa importante é detalhar qual é o preço que vai pagar com relação a este bem. Eu preciso delimitar qual o preço para saber qual o valor do aluguel, o que eu vou terminar na locação, quanto eu preciso pagar, como vai ser reajustado. Existem várias cláusulas como IGPM, por exemplo, que reajustam na maioria dos contratos. Sim. O exagero nesse IGPM pode ser modificado. A gente viu, por exemplo, 2 anos atrás a inflação disparou e os contratos do IGPM foram lá para 45%, 47% de aumento. Exatamente. Segundo a lei do inquilinato, eles puderam ser modificados, então foram feitos acordos para poder o reajuste não ser exagerado, mas tudo prevendo no contrato facilita essa situação. Então é um cuidado que a gente tem que ter com relação a isso e também o tempo de duração do contrato. Porque, em regra, o contrato de locação ele é por prazo determinado. Sim. Eu sei até onde vai. Nada impede que ele vire indeterminado. Mas ele sempre tem a ideia de que um dia ele vai terminar. Porque se isso não estiver previsto no contrato, é um risco tanto para quem está locando e como para quem vai locar. Então, locador e locatário. Por quê? Um contrato tem previsão de 3 anos. Vamos fazer com 3 anos. Em 3 anos eu teria que devolver o imóvel. Eu não vou devolver ele. Eu passo a ter riscos de aquela pessoa que não tentar buscar o seu imóvel de volta comece a ter um prazo de uso capião, por exemplo, e poder perder a propriedade até. Então, quando a gente fala em tempo de contrato é muito importante, porque eu vou definir até qual é o limite
que dá garantia para o locatário, por exemplo, dizer assim, eu vou ficar no imóvel até tanto tempo. Se o locador me pedir que eu saia antes, ele vai ter que me indenizar. Entendi. Se isso estiver previsto no contrato, ele vai ter que indenizar. Caso contrário, o prazo é de 90 dias, segundo a lei. Mas é importante prever no contrato essa circunstância. Entendi. E para quem está alocando, é uma garantia de que, assim que terminar o contrato, poder reaver este imóvel e pegar ele de volta. Isso. Lozecan, uma vez que o contrato é formulado, as partes assinaram, ele é só válido quando a gente leva no cartório para registrar ali a assinatura, aquelas coisas, ou assinou, ele já está valendo? Não, sempre que as pessoas fizerem qualquer tipo de contrato, e a locação da mesma forma, quando as partes assinam, as duas partes assinam, ele passa a ter valor. Não precisa reconhecer firma, não precisa levar registro de imóveis, nada. Ele passa a ter valor. Agora, obviamente que levar ao registro de imóveis e averbar na matrícula, ele dá garantias para as duas partes. Em especial para quem está locando, por exemplo. O que acontece? A pessoa vai lá, loca um imóvel, e esse imóvel é vendido. Nada impede que ele seja vendido pelo proprietário. É vendido. Se não estiver no registro de imóveis, aquele terceiro que é de boa fé não tem como saber que uma locação está em andamento. Entendi. Então, automaticamente, ele tem direito de que assim que ele comprar, ele busque a posse desse imóvel. E a garantia de quem estava locando se perde, porque não estava comunicado ao mundo, né? O registro ele leva ao mundo qualquer pessoa poder verificar, e ela perde. E a segunda coisa que é mais importante, talvez, se não tiver registrado no registro de imóveis, ela pode não ter o direito de exercer a preferência, que é poder comprar o imóvel que está locando. Então, o registro é importante, só que, Renata, o problema dele é que é caro. Entendi. É muito caro no Brasil o registro. Então, a maioria das pessoas não registra. Entendi. Não é comum registrar, não. Uma outra dúvida que as pessoas têm são as diferenças do seguro-fiança, depósito-calção, e a questão do fiador também, que existem alguns imóveis que exigem essa questão do fiador. E é uma dificuldade a gente conseguir um fiador, né? Quando mexe em dinheiro, é difícil que uma pessoa se responsabilize por uma conta que é sua, na verdade. Por quê? Porque, olha só, vamos falar das 3 modalidades, mas eu vou começar pelo fiador. Pois não. Que é a última que a gente falou. É o mais comum na nossa região aqui, ainda fazer o pedido de fiador. Normalmente se pede 2 fiadores com bens imóveis. Por que é muito comum? Porque é praxe aqui da região. Mas está cada vez mais em desuso usar o fiador. Por quê? Porque quando o fiador ele aceita esse encargo, né, de dar garantia para esse negócio jurídico, ele dá garantia, inclusive, dos seus bens de origem familiar. Pois então, eu não posso mais alegar que é um bem de família, eu moro lá. Se eu aceitei isso, aquele negócio que a gente falou no começo, do contrato faz a lei entre as partes. Se eu aceitei isso, eu estou abrindo mão de todos os meus direitos para garantir aquela dívida. E eu fico devendo de forma solidária. Eu pago ao mesmo tempo que a pessoa que locou não pagou, eu sou obrigado a pagar. Depois eu vou buscar, receber uma ação regressiva, que a gente chama, que vai buscar atrás. Mas aí é parte muito jurídica. Então, o que se faz hoje? Quando a pessoa não tem fiador, ela busca outros tipos de garantia. Né? Então, por exemplo, hoje a garantia de uma seguradora, a garantia bancária, né, de uma caução, ela é muito mais segura. Por quê? Ela paga um seguro, se não pagar, a instituição financeira vai lá e paga. Ninguém discorda, todas as imobiliárias ou os proprietários aceitam com certeza esse tipo de modalidade. É muito mais fácil. E a outra modalidade é pagar a caução, né? Ou seja, depositar o valor, por exemplo, de 1 ano de aluguel, e se não pagar, esse dinheiro automaticamente vai ser resgatado pelo proprietário. Então, são modalidades de garantia do negócio jurídico que interessam muito mais ao locador do que ao locatário. E quando a gente agora só tem 2 minutinhos para Lozecan, quando as duas partes, uma das duas partes não cumprem o que está ali acordado no contrato, o que é que pode acontecer? Normalmente isso está tudo previsto no contrato. Se foi feito por alguém da área, está tudo previsto no contrato as formas de rescisão desse contrato. Então, como a gente vai extinguir esse contrato? É fundamental constar isso no contrato, ou seja, deixar de pagar, não prestar caução, não vai nem realizar o contrato, não fazer vistoria, por exemplo, uma coisa que consta no contrato. Então, o motivo da rescisão são inúmeros. Normalmente a maior parte, o contrato mais pesado está na rescisão. Na questão do locador, fazer algum tipo de reforma ali no imóvel, sem ter acordado com o locatário, isso gera um problema?
Tu diz o proprietário fazer a reforma? Não, o locador, a pessoa que está locando. É o locatário. Desculpa, o locatário. Tá. É assim, existem reformas Sim. que ele é obrigado a fazer e vai ser obrigado a ser indenizado, que são as reformas necessárias. Aquela para manutenção e que o imóvel continue da forma que ele está. Sim. Então, choveu, tem que pintar o imóvel, alguma coisa nesse sentido, ele tem que fazer isso, salvo se o contrato disser o contrário. A maioria dos contratos diz que quem tem que fazer é quem locou. A maioria. Assim como o IPTU, né? Isso, a gente chama de benfeitorias necessárias. As úteis, que são aquelas, por exemplo, quero trocar uma janela para ser mais bonita, só com autorização, senão não vai ser indenizado. Entendi. Então é isso. Infelizmente, olha, a gente separou 10 minutos para o Lozecan, eu falei para ele. Ainda o tempo é curto para ele quando ele vem aqui. Muito obrigada, tá, Lozecan? De nada. Até a próxima. Conta comigo sempre.